E aí, moçada, rapaziada, vamos nessa? Valor numérico em função quadrática. Professor, como funciona isso? Da mesma forma que a gente trabalhou com valor numérico, né, em relação, da mesma forma que a gente trabalhou com valor numérico na função afim, aqui tem, né, o mesmo conceito, né? A gente trabalha da mesma forma. Mas vamos lá? Vamos entender na prática como isso funciona? Vem aqui, professor Jadiel Vargas, canal Exatas Aprovação. Né, faço um convite especial, ó, me siga lá no Instagram, professor Jadiel Vargas. Muita coisa boa, muita coisa interessante também por lá. Sim, olha só, quando a gente fala de valor numérico, professor, tem aquela ligação com domínio e imagem? Também. Então, ó, né, total relação aí com domínio e imagem. Por quê? Porque quando a gente pega a função, observe o seguinte, ó, que a gente está falando de uma função aqui, ó, é y e x. Então, a gente está calculando um x em função de um y, ou calculando o y em função, né, do x. Então, o que, que a gente está falando, né, dessa relação do par ordenado? Não é isso, professor? Exatamente, ó. E quando a gente trabalha com essa ideia do par ordenado, o que, que a gente está associando aqui, ó? Nesse caso aqui, o x, ele está sendo associado ao domínio da função, e o y, ele está sendo associado à imagem da função. Então, a gente tem associação aí, ó, de imagem, né? E também tem essa associação com relação ao domínio. Perfeito. Então, quando fala assim, ó, qual a imagem, ó, tá perguntando o quê? Qual a imagem? Então, tá pedindo para a gente calcular o valor de y. Exatamente, ó. Então, esse y aqui é o que a gente vai precisar calcular. A gente não sabe qual o valor de y aqui, né, nesse primeiro momento. Só que a gente tem uma referência para esse cálculo. A questão está mencionando um domínio. Está dizendo que para o domínio igual a 3. Professor, domínio aqui é x, não é isso? Ó? Então, quer dizer que x aqui vai ser igual a 3, não é isso? Exato, ó. Então, esse x vai ser igual a 3. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai substituir lá na função. Então, a gente vai trabalhar aqui, ó, com a substituição. Perfeito. Então, é só a gente pegar aqui, ó, a substituição. Ok, beleza então, professor. Então, ó, veja, o que, que a gente vai substituir? O x. Então, ó, o x aqui, ó, no lugar do x, a gente vai substituir por 3. Então, quer dizer que lá na função onde tem x, a gente joga 3 ali no lugar. Então, ó, a gente passa a ter o quê? Que y é igual a quanto? Ó, a 2 vezes. Aí, no lugar do x aqui, a gente vai colocar um 3. E aí fica 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado menos 5. Ó, toda vez que tem letra, né, com número coladinho aqui, ó, igual 2 com x, o 5 com x aqui, tem sempre o quê? A multiplicação. E a gente vai multiplicar aqui pelo valor que a gente está substituindo. Nesse caso aqui, o 3, certo? Mais 6. Pronto, o que, que a gente fez nesse primeiro momento? A substituição. Professor, só que aqui agora a gente observa o seguinte, ó, nessa, né, relação aqui, depois que a gente substitui, isso aqui, ó, tem, né, uma potência, né? Isso, ó, isso aqui tem potência e tem multiplicação. Então a gente consegue observar aqui que tem, ó, potência e tem também multiplicação. Então, ó, tem potência e multiplicação. E aí, né, o que, que a gente vai resolver primeiro? A gente resolve primeiro a potência, né? A potência sempre tem prioridade, né, sobre a multiplicação, sobre as outras operações, né? Ela só está no mesmo patamar da raiz, mas ela tem prioridade aí sobre a multiplicação, certo? Perfeito? Então, ó, então quer dizer que primeiro potência, depois multiplicação. É essa ordem que a gente vai resolver, certo? Sim.
Então, tem alguma coisa, professor, que estabelece uma ordem? Sim, ok, tranquilo, tem uma ordem aí, ó. Eu vou deixar aqui um vídeo, tranquilo, ó. Aqui tem uma interrogaçãozinha, vai aparecer uma interrogação não, uma exclamação, melhor falando. Aí nessa exclamação aqui eu vou deixar um vídeo falando especificamente mais sobre essa relação de prioridades, perfeito? Beleza? Então vamos lá, então a gente conserva aqui o 2, a multiplicação, para a gente resolver primeiro a potência, certo? E aí, ó, 3 ao quadrado vai ficar quanto? Vai ficar 9. Então, menos... Aí aqui a gente pode resolver normalmente, ó, é multiplicação. Então, 5 vezes 3, 15, mais 6. Ok, perfeito. Então, y igual multiplicação também, a gente resolve normalmente, 2 vezes 9, 18. Aí, ó, menos 15, mais 6. Professor, e agora a gente tem menos e mais. O que a gente resolve? O que aparecer primeiro. Ó, quando tem menos e mais, a gente vai resolver aquilo que aparecer primeiro. Então, nesse caso aqui, ó, o que aparece primeiro aqui? O menos. Então, 18 menos 15 é igual a quanto? A 3. E aí, repete o mais 6, ok? Então, ó, vai repetir esse mais 6, certo? Beleza. E aí, o que a gente passa a ter aqui, ó? Que y vai ser igual a quanto? A 9. Então, o que significa, ó? Que a gente encontrou aqui que y é igual a 9. Y é o quê? A imagem da função. Então, quando o domínio for 3, veja, ó, que quando o domínio for 3, o que quer saber aqui? O valor da imagem. Então, a imagem vai ser quanto? Né? A imagem será 9. Então, quando o domínio dessa função for 3, a imagem será igual a 9. Perfeito? Beleza? Tranquilo? Show de bola! Sim, professor, mas fez multiplicação, potência, né? E não teve nada de jogo de sinal, é isso mesmo? Não tem, né, jogo de sinal aí? Não, mas o jogo de sinal ele pode aparecer quando tem valores negativos. Observe aqui agora, ó, o que a gente tem aqui, ó, considerando a função P de x, professor, isso aqui é a mesma coisa que y, né? Isso aqui, ó, a gente pode dizer que isso aqui é o mesmo que y, né? Isso, ó, exato, né? Ok, com certeza. Então, esse P de x aqui, ó, é a mesma coisa que y, certo? Mas a gente não vai atentar muito a isso aqui, não. Veja o seguinte, ó, o que está pedindo aqui? Está pedindo para a gente calcular o valor de P de 1, ó, tem uma relação completa aqui, tem mais de um valor. A gente tem o P de 1 e a gente tem o P de menos 2, ó, P de 1 e P de menos 2, menos 2. Veja que aqui é um valor positivo e aqui é um valor negativo. Sim, então tem diferença quando a gente vai fazer esse cálculo, professor? Sim. Veja o seguinte, ó. Primeiro, vamos pegar esse P de 1 aqui, ó, vamos calcular, ou seja, a gente vai substituir o x por 1. Então, ó, esse 1 aqui, ó, ele aparece o quê? No lugar do x. Isso aqui também, ó, tá aparecendo, ó, esse menos 2 tá aparecendo no lugar do x, só que a gente vai fazer de forma separada. Primeiro com 1, depois com menos 2. E aí depois a gente pega o resultado e subtrai. Vamos lá, primeiro com 1. O que a gente vai calcular, ó? Vamos pegar aqui. A gente vai calcular o P de 1. Então, quer dizer que a gente vai substituir o valor do x aqui por 1. Então, ó, vai ficar o quê? 2 que multiplica 1 elevado ao quadrado, menos 5 que multiplica 1 mais 6. Ok? Perfeito? Então, veja, ó, novamente, só para a gente reforçar aqui o que a gente está fazendo, ó. A gente está calculando o quê? O P de 1. Logo, o que quer dizer isso? Que a gente vai substituir o x por 1. Então, a gente tem lá, ó, 2 que multiplica o valor de x, então vai ficar 1 elevado ao quadrado, menos 5 que multiplica o valor de x, que é 1, e o mais 6 a gente vai, né, conservar. Ok, beleza. Então, ó, o que a gente tem aqui? Que P de 1 vai ser igual. Aí, ó, primeiro a potência, 2 elevado a 1 é 2, menos, aqui é multiplicação só, então tranquilo, pode ser feito, mais 6. Então, a gente tem que P de 1 aqui vai ser 2 vezes 1, 2, menos 5, mais 6. O que a gente pode fazer aqui, professor? Veja que esse número, né, isso, ó, esse valor aqui,
ele está positivo, esse 2 está positivo, e esse 6 também está positivo, ó. Esse 6 aqui também está positivo. A gente pode primeiro somar os positivos, então 2, ó, com mais 6, fica quanto? Fica 8, professor. Ok, menos, e aí o negativo. Professor, mas não falou que teria que fazer pela ordem? Sim, também a gente pode fazer pela ordem, ou a gente pode usar esse critério, porque fica mais fácil. A gente soma o que tem sinais iguais e depois faz a subtração, ok? Para ficar também a relação prática, né? Por isso que é interessante, né, você consultar aí o vídeo falando um pouco mais sobre, né, essa relação aqui envolvendo aí operações, perfeito? E jogo de sinais. Sim, vamos lá. O que a gente tem aqui? 8 menos 5, quanto? 3. Então, a gente viu, ó, que P de 1 é igual a 3. Agora, a gente vai calcular, ó, o P de menos 2. E aí, o que a gente vai, né, ter ali, ó, vai ficar 2 que multiplica menos 2 elevado ao quadrado, ó. Então, no lugar do x, a gente substitui por menos 2. Como está negativo, a necessidade de usar parênteses. Aí 5, que vai multiplicar, ó, também o x ali, e esse x aqui vale quanto? Menos 2. Aqui não tem quadrado, ó, mais 6. Então, só recapitulando aqui, o que a gente fez, ó? A gente vai calcular o P de menos 2. Então, quer dizer que esse menos 2 aqui, ó, no lugar de x, a gente substitui por menos 2. Né? Então, a gente vai fazer essa paradinha da substituição. Sim, aqui, ó, no lugar desse x aqui vai ficar o quê? Menos 2, ó. Então, aqui tem multiplicação, quando tem número com a letra, ó, tem uma multiplicação, então ficou, usou parênteses porque tá negativo e tem que elevar ao quadrado, tem a multiplicação, ó, tem uma multiplicação, ainda tem que elevar ao quadrado. Aqui também, ó, menos 5, ó, tem outra multiplicação, né? Por quê? Porque a gente está falando, ó, de um número com a letra, toda vez que tem um número com a letra aqui, ó, tem essa multiplicação, veja que está representado aqui. O menos só do 5 permanece e o x é menos 2, então por isso que tem esse outro menos ali. E aí, mais 6. Ok. Vamos lá, resolvendo aqui. Então, ó, P de menos 2 aqui vai ser igual, ó, primeiro a potência. Então, menos 2 elevado ao quadrado, ou seja, menos 2 vezes menos 2, vai ser mais 4, né? Porque envolve jogo de sinais aí, ok? Mais 4. Aqui a mesma coisa também, ó, 5 vezes 2 é 10, só que tem jogo de sinais aqui, ó, menos e menos na multiplicação. Então, quando junta menos com menos na multiplicação, fica mais, fica positivo, ó. Então, o positivo é do menos com menos, ó. Veja que tem um menos aqui, tem outro menos lá. Aí ficou mais, e 5 vezes 2, 10. A multiplicação efetua normalmente com os números. Mais 6, certo? E aí a gente tem o quê? Que P de menos 2 vai ser igual, ó, a 8 mais 10 mais 6. Professor, todos os sinais são iguais. Eu posso somar tudo de uma única vez? Sim, com certeza, pode somar tudo de uma vez. 8 mais 10, 18, com mais 6, 24. Então, o que a gente encontrou aqui, ó? O que a gente tem aqui? Veja que a gente tem, ó, essa primeira parte aqui, ó, o P, né, de 1, e a gente tem também o que? O resultado dessa segunda parte aqui, ó, o P de menos 2. E aqui, ó, tem um sinal de menos aqui entre os dois valores. Então, a gente vai, né, trabalhar aqui agora exatamente, ó, nesse aspecto. A gente vai pegar o resultado do primeiro, que é 3, menos o resultado do segundo, que é 24. E agora, professor, o que vai acontecer aqui, ó? Sinais diferentes, veja que não tem multiplicação e nem divisão. A gente tem aqui o quê? Sinais diferentes, sem multiplicação e sem divisão, subtrai, conserva o sinal do número maior. 24 menos 3 vai ficar menos 21, né? Por quê? Porque a gente está, ó, pegando aí o resultado, né, o sinal do 24, ó, mantendo o sinal do 24, que é o maior dos dois, né, valores aí. Então, portanto, ó, o resultado aí que satisfaz aí a questão é menos 21. Perfeito? Ok? Beleza? Então, ó, show de bola!
Então veja que a gente pode trabalhar essa ideia do valor numérico já com o cálculo da substituição direta e a gente ainda pode trabalhar essa associação de quê? De domínio e de imagem aqui, né, na função quadrática também, da mesma forma que a gente trabalhou lá com a função afim, trabalhou também com relação ou função, né, no conceito de forma geral, ok? Beleza? Tá gostando? Deixe seu like. Ah, não está inscrito no canal? Então se inscreva no canal aí e ative o sininho das notificações para receber aí aquele comunicado de quando postar um vídeo novo. Show de bola!